Boa tarde, que o amor de Cristo e as bênçãos de Cristo esteja na sua vida. Quem puder, gente, inscrever no nosso canal, ficaremos muito grato, né? Tá, pois bem, vamos aqui nesse vídeo continuar com o assunto legalismo, que é um assunto muito interessante. Eu irei ler aqui um trecho do livro. Legalismo na Igreja, lei que mata, graça que vivifica, de René de Carvalho. É, os fariseus, os fariseus e o legalismo. Os fariseus representam um dos maiores exemplos de legalismos na Escritura, conhecido por sua rigidez e dedicação às leis religiosas. Eles criaram uma estrutura de regras e tradições que, em vez de aproximar as pessoas de Deus, as afastavam. Os fariseus eram zelosos em manter todos os mandamentos da lei de Moisés, mas acrescentaram tantas regras extras que a prática da fé se tornou um fardo quase impossível de carregar. Jesus frequentemente confrontou os fariseus, expondo a hipocrisia do seu legalismo e mostrando que o verdadeiro cumprimento da lei é o amor de Deus e ao próximo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Não têm negligência os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fidelidade. Vocês deveriam praticar essas coisas sem omitir aquelas. Mateus 23, 23. Jesus destacou a essência do legalismo farisiático, o foco em detalhes minuciosos da lei, enquanto ignoravam os princípios fundamentais como justiça, misericórdia e fidelidade. Eles davam o dízimo de tudo, até das mínimas ervas, mas negligenciavam o que realmente importava aos olhos de Deus. O problema com o legalismo é que ele coloca uma fachada de justiça, enquanto o coração permanece longe de Deus. Olha que coisa linda. Os fariseus tornam a prática da fé uma questão de rituais externos, em vez de uma transformação interna. No capítulo 23 de Mateus, Jesus denuncia a hipocrisia dos fariseus, chamando-os de sepulcros caídos, bonitos por fora, mas cheios de morte por dentro. Eles queriam ser vistos como justos aos olhos das pessoas, mas o legalismo cegava seu entendimento, impedindo-os de reconhecer a necessidade da graça. Essa crítica não é apenas para os fariseus daquela época, mas também um alerta para hoje. É possível estar preso em uma prática religiosa vazia, onde o cumprimento de regras e tradições se torna mais importantes do que o amor, a compaixão e a justiça. Vou comentar um pouco aqui sobre esse primeiro trecho. O legalismo hoje está dividindo desde unir, está destruindo ao construir, ao invés de construir. Por que que você diz isso? Vou usar, mas eu gosto de usar exemplos. Na minha adolescência, a mãe de um amigo meu,
essa mulher era muito religiosa. Eu acho que de uma igreja protestante e cristã do Brasil, Deus e Amor. E esse menino queria ganhar um troquinho, né? Porque todo rapazinho tá querendo um troquinho, querendo já começar a ganhar um dinheirinho para fazer qualquer coisa da vida. Ele colocou um fliperamazinho, lá, assim, uma pipoca, uns negocinhos, começou a ganhar um dinheiro. Passou ali uns 10, 12 dias, 15 dias. Ela começou a falar que aquilo era coisa do diabo, que era coisa do diabo, que era coisa do diabo, e que aquilo não era algo que poderia se mexer, porque era um joguinho de luta, mas o menino tava ganhando o dinheirinho dele. Ela endemoniou aquela máquina de fliperama. Quando ela olhou o caixa dele, que viu que ele dava na época uns R$ 20, R$ 30 de lucro por dia, que isso há 20 anos atrás era muito dinheiro, ela simplesmente falou que aquilo já não era mais coisa do diabo e começou ela a tocar. Ela tomou dele o trem do demônio. Só que nós que dava aquele lucro, nós parou de ir. E depois ela blasfemando. Então, ela sempre pregou externamente uma mulher de Deus, mas o interno dela era gananciosa, que ela tinha coragem de passar o próprio filho para trás por causa de dinheiro. Você está entendendo aí aonde o, os ritos religiosos, a maioria são externos, não internos. Quando você busca a Deus de dentro para fora, você começa a compreender muitas coisas, muitas falhas. Você começa a se ver de uma maneira que você precisa se consertar todos os dias. Você começa a ver as suas próprias falhas. E isso te deixa menos religioso e mais cristão. Isso te faz ver mais a Cristo do que a si mesmo. Você entende que não é roupa bonita, que não é falar bonito, que não é aceitar tudo que eles jogam que não está na Bíblia, como um jeitinho brasileiro, está correto. Mas vamos continuar aqui. Eu só usei a passagem de Mateus 23:37 registra a lamentação de Jesus sobre Jerusalém, revelando sua profunda tristeza pela exclusão da mensagem divina. Jesus expressa o desejo de reunir o povo, assim como uma galinha protege os seus filhotes sobre as asas. Mas lamenta que eles tenham resistido a essa imagem. Ilustra não apenas o amor compassivo de Deus, mas também a insanidade espiritual do povo, que recusa insistentemente os profetas e mensageiros enviados para guiar. A esse respeito, João Calvino não interessa. Esse João Calvino não. Introdução e exportação dos. Tá? Aqui, gente, tem todo
toda divisória, introdução e etc. Oh, meu Deus. Conclusão, a crítica de Jesus. Tá. Aí que eu vou só finalizar a, aquela parte dos fariseus e o legalismo, porque eu não irei ler a introdução geral aqui. Estamos num momento de pregações que contradiz uma pregação de debates, uma pregação de sempre bênção, sempre prosperidade, que Jesus vai abençoar, que Deus vai abençoar. Cara, a gente tem que começar a compreender que não é só bênção, é aflição, não é só picanha, né? Tem ovo também. Não é só o melhor arroz, tem um arroz mais fraquinho. A gente tem que ser grato. Se Jesus viesse hoje, eu creio que ele condenaria 90% da instrução que é dada hoje. Na minha visão, gente, é só opinião. Pode ser que esteja tudo certo. Só opinião, tá? Vamos aqui, a graça como contraponto ao legalismo. Vamos ver aqui. O legalismo aprisiona, ele impõe regras, regulamentos e expectativas sobre os cristãos, tornando a jornada de fé um fardo pesado. Em contraste, a graça é a chave que liberta da tirania do legalismo. É um dom imerecido, um convite à liberdade e à vida abundante em Cristo. Onde o legalismo condena, a graça redime. Onde o legalismo impõe um peso insuportável, a graça traz alívio e descanso. A graça nos lembra que a vida cristã não é um esforço para alcançar a aprovação de Deus, mas a aceitação do amor que ele já ofereceu em Cristo Jesus. Oh, maravilha! Pois são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras para que se glorie. Efésios 2, 8 e 9. Nesse versículo, o apóstolo Paulo ressalta a essência da fé cristã, a salvação, o presente gratuito, oferecido por Deus e recebido pela fé. Não há nada que possamos fazer para merecer ou conquistar essa salvação. No entanto, o legalismo distorce essa verdade, fazendo com que as pessoas acreditem que precisam realizar boas obras para serem aceitas por Deus. Em sua carta a Efésios, Paulo desafia essa atitude, enfatizando a salvação é fruto da graça divina. A graça não é uma licença para pecar, mas um chamado à liberdade, uma liberdade. Ela nos liberta da garra do legalismo, que tenta medir nossa espiritualidade com base em ações e nos faz acreditar que precisamos cumprir certos padrões para agradar a Deus. Isso aqui não precisa nem comentar, já vem bem. O legalismo cria um ciclo de culpa e frustração, pois sabemos que nunca conseguiremos cumprir todas as regras perfeitamente. A graça, por outro lado, nos convida a descansar na obra consumada de Cristo, já que cumprimos toda a lei por nós. Isso é evidente na vida do apóstolo Paulo. Antes de sua conversão, ele era fariseu zeloso, rigorosamente na observância da lei e das tradições judaicas. No entanto, após encontrar Jesus no caminho para Damasco, sua vida foi transformada pela graça.
Ele entendeu que toda justiça baseada na lei era inútil em comparação com a graça de Deus. Filipenses 3, 7, 9. Paulo compreendeu que a justiça realmente importa, vem pela fé em Cristo e não pelo cumprimento da lei. Ô, gente, isso aqui, que lei é essa? Não é as leis, os mandamentos de Deus, não, gente. Essa lei que ele está aqui é um monte de adereços não bíblicos, um monte de coisas não bíblicas colocada como regra. Essas regras que tem hoje, até hoje aí, vocês entendem. O tema legalismo é tratado extensamente nas cartas de Paulo no Novo Testamento, especialmente em Romano, Gálatas, Filipenses, Colossenses. Cada carta aborda diferentes aspectos do legalismo, adaptadas ao contexto e aos problemas enfrentados pelas comunidades cristãs a que se destinavam a seguir. Apresentamos um panorama detalhado. Aí aqui, ó. Aqui vem todo. Aqui no livro tem todo a separação. Legalismo está destruindo a fé cristã. Está criando uma guerra ideológica tão grande que está gerando mais juízes do que cristãos. Estão destruindo mais lares do que construindo. É uma ideologia de ascetismo, de regras, que só Jesus na causa. E a obra que deve ser feita não está sendo feita. O caminho que deve ser limpo está sujo. As pessoas estão envergonhando o nome de Cristo. Não sei o porquê, né? Mas esse legalismo ainda vai fazer muita briga, muita guerra e muita destruição. Tá lá, ó, a religião estão lá se autodestruindo. Israel, Irã, Síria, Paquistão, que esse povo lá tudo brigando pelo legalismo, hein? Por ideias e conceitos religiosos. Sim, é bíblico que Israel será atacado, sempre será, mas lá é pelo legalismo, lá é pelo ego. Eu irei encerrar aqui esse vídeo sobre legalismo. Amanhã ou depois eu irei fazer, porque vai depender muito da minha mente, porque, né, é uma luta diária, mas que o amor de Cristo e as bênçãos de Deus estejam na vida de cada um, em nome de Jesus. Amém.